Você já se perguntou por que a imagem da femme fatale persiste tão fortemente na cultura, nos filmes, na literatura? Aquela mulher cujo olhar pode destruir destinos, fazendo homens fortes e confiantes perderem o rumo. Por séculos, nos disseram que ela é uma mulher destrutiva, uma manipuladora, a personificação do vício. Mas e se eu te dissesse que toda essa história é uma grande farsa, que o maior medo de qualquer homem despreparado não é ficar sozinho, mas encontrá-la? E ela não é um demônio disfarçado. Ela é uma mulher que aprendeu a conhecer sua própria sombra. Carl Gustav Jung, um homem que desceu aos recantos mais sombrios da psique humana, fez uma descoberta que ainda hoje causa desconforto. Ele percebeu que o medo irracional e apavorado de um certo tipo de mulher não é medo da força dela. É o terror do homem diante do que essa mulher enxerga nele. Ela não é uma ameaça. Ela é um espelho, e nesse espelho, ele não vê os demônios dela, mas os seus próprios, aqueles dos quais ele fugiu a vida inteira. Uma mulher que conheceu sua sombra e a integrou deixa de ser conveniente. Ela deixa de ser previsível. Ela não joga mais segundo as regras do jogo patriarcal, onde seu papel é ser musa, salvadora ou pano de fundo para o heroísmo masculino. Ela se torna inteira, e essa inteireza, para um homem que não é inteiro, parece um vazio absoluto, um abismo que ameaça engoli-lo. Ele não tem medo dela. Ele tem medo de quem ele se torna na presença dela, pequeno, exposto, despido de suas máscaras e mecanismos de defesa habituais. Essa mulher não tenta ser misteriosa. Ela simplesmente deixou de ser superficial. Ela não busca dominar. Ela simplesmente parou de se submeter. Ela não quer destruir. Ela simplesmente se recusa a ser destruída. E, na presença dela, um homem que construiu sua identidade sobre o controle, sobre projeções e sobre a necessidade que uma mulher tem dele, sente seu mundo começar a desmoronar, porque a própria existência dela prova que o poder dele era uma ilusão, sua força uma dependência, e seu amor uma tentativa de preencher seu próprio vazio interior. Agora, quem é ela, essa mulher que inspira um temor sagrado e pânico? Ela não é uma bruxa nem uma sereia. Ela é uma mulher que atravessou o próprio inferno e voltou não com cicatrizes, mas com chaves. Ela passou a conhecer sua raiva, sua fúria, sua sexualidade, sua ambição, tudo aquilo que a sociedade mandou ela reprimir, rotular como ruim e esconder no canto mais distante do seu inconsciente. Mas, em vez de negar essas partes de si mesma, ela as convidou para a luz. Ela as integrou, e agora, sua bondade não é fraqueza, mas uma escolha consciente. Seu silêncio não é submissão, mas profundidade. Seu olhar não é sedução, mas verdade. E é essa verdade, nua e intransigente, que tanto assusta um homem que vive uma mentira. Ele olha para ela e entende, e ela sabe. Ela vê tudo. Essa jornada para compreender esse medo não é uma acusação contra os homens. É um convite à autoanálise mais profunda para todos, porque nesse medo, como numa gota d'água, se reflete todo o drama dos relacionamentos imaturos, toda a dor das projeções e toda a tragédia da psique não integrada. E se esse tema tocou algo dentro de você, saiba disso, você já está à beira de uma revelação muito importante, a revelação de que a verdadeira força não assusta. O que assusta é o seu reflexo em quem tem medo de si mesmo. Vamos nos aprofundar. O que exatamente acontece na psique de um homem quando ele encontra uma mulher assim? Carl Jung introduziu o conceito de ânima, o lado feminino inconsciente da personalidade de um homem, sua imagem interna de uma mulher, sua alma. Para a maioria dos homens criados em uma cultura de repressão emocional, a ânima permanece subdesenvolvida, projetiva e infantil.
Ele não conhece sua mulher interior, então a procura do lado de fora. Ele procura uma mulher sobre quem possa projetar seus ideais vagos, suas necessidades de cuidado, ternura e aceitação. Ele está procurando uma tela, uma mulher que vive em harmonia com ela. A sombra não é uma tela. Ela já é uma pintura completa. Ela não está vazia. Ela está cheia de seus próprios significados, seus próprios desejos, sua própria dor e seu próprio poder. E quando um homem tenta projetar algo nela, a projeção escorrega. Ela não reflete o que ele quer dizer. Em vez disso, sua inteireza, como um holofote poderoso, ilumina o vazio interior dele. Ele queria encontrar uma mãe, uma musa, uma salvadora, uma companheira submissa, mas encontra uma pessoa, uma igual, autossuficiente, e isso desencadeia pânico. Agora, seu inconsciente grita: ela não vai me salvar. Ela não vai viver por mim. Ela não vai preencher meu vazio. E esse grito se transforma em um medo que ele racionaliza chamando-a de difícil, perigosa ou de vaca. Ele não consegue admitir para si mesmo que o problema não é ela, mas sim a sua incapacidade de se relacionar com uma parceira igual. Ele não precisava de uma mulher, ele precisava de uma função, e ela chegou como um ser humano. Essa mulher é perigosa para sua persona, a máscara social que ele construiu com tanto cuidado, a máscara de um homem bem-sucedido, o cavaleiro, o protetor. Todos esses papéis só funcionam quando há alguém por perto que precisa ser protegido e salvo, mas ela não precisa disso. Ela é seu próprio cavaleiro e sua própria rainha. E na presença dela, sua persona desmorona como gesso seco, revelando não um herói, mas um menino assustado, com medo de ficar sozinho consigo mesmo. Ele percebe a calma dela como frieza porque está acostumado a montanhas russas emocionais, ao drama, a jogos que confirmam sua importância. Ele percebe a objetividade dela como agressividade porque está acostumado a insinuações e manipulações femininas que lhe permitiam sentir-se superior. Ele percebe a autossuficiência dela como egoísmo porque seu mundo é construído sobre a ideia de que a mulher deve se sacrificar. Jung diria que esse homem encontrou não uma mulher, mas uma anima integrada e encarnada, e sua própria anima imatura está apavorada com esse encontro. Ele vê nela o que ele mesmo poderia ter se tornado se tivesse feito seu próprio trabalho interior. Ele vê nela um lembrete de sua própria covardia, de sua recusa em amadurecer, e essa repreensão é insuportável. Por isso, é mais fácil demonizá-la, chamá-la de femme fatale e fugir, preservando sua frágil ilusão sobre si mesmo. O medo da femme fatale é o medo do homem de sua própria feminilidade, de seus próprios sentimentos, de sua própria intuição, de sua própria alma. Ele cortou essas partes de si mesmo, projetando-as no mundo exterior. E quando ele encontrou aquela que incorpora tudo isso, ele teve medo não dela, mas do retorno das partes rejeitadas de si mesmo. A própria existência dela exige que ele se torne inteiro. E para uma pessoa que viveu a vida inteira como uma metade, essa exigência soa como uma sentença de morte. Ele não quer se curar. Ele quer ser servido. Mas ela não veio para servir, e sim para viver. E é aí que reside toda a essência do seu pânico. Pense na imagem mitológica da Medusa Górgona, uma mulher cujo olhar transformava homens em pedra. Não é uma metáfora perfeita? Eles não eram petrificados pela feiura dela, mas por verem em seu olhar o reflexo do próprio terror, de suas próprias vidas congeladas e não vividas. Eles eram petrificados pela verdade. Uma mulher que conhece sua própria sombra possui esse mesmo tipo de olhar, um olhar que atravessa a persona. Ela olha para um homem e não vê seu status, nem seu dinheiro, nem sua máscara. Ela vê sua essência, sua dor, seus medos. E para ele, acostumado a se esconder,
esse olhar é uma exposição absoluta. Ele se sente nu, vulnerável, lido. E essa sensação de desamparo se transforma em um medo animal. Esse medo tem uma raiz arquetípica mais profunda. Está ligado ao medo da grande mãe em seu aspecto sombrio e devorador. Um homem que não passou pela separação psicológica do complexo materno vai, inconscientemente, buscar uma mamãe acolhedora nas mulheres, ou ficará apavorado diante de uma mulher forte, vendo nela uma ameaça de ser devorado, castrado, de perder sua identidade. Uma mulher que integrou sua sombra é autônoma. Ela não procura um pai ou um salvador em um homem. Ela procura um igual. E é justamente essa autonomia que ativa esse medo ancestral em um homem imaturo. Se ela não precisa dele para sobreviver, se não depende da aprovação dele, então em que se baseará o poder dele? Na autoestima dele? Na masculinidade dele? Ele descobre que sua identidade foi construída sobre a fraqueza feminina. E quando se depara com a força, seu mundo desmorona. Ela não entra em jogos de empurra-empurra. Sua presença é total, e sua ausência é definitiva. Ela não vai tolerar desrespeito disfarçado de sabedoria feminina. Ela simplesmente vai embora. Ela não vai inspirá-lo a grandes feitos se ele mesmo for infantil. Ela estará ocupada com a própria vida. E isso não é frieza. Isso é amor próprio. Mas para um homem acostumado a ver a mulher como um projeto a ser desenvolvido, consertado e controlado, o amor próprio dela parece um desafio, uma ameaça. Jung diria que uma mulher assim obriga o homem a encarar a própria sombra. A inteireza dela evidencia a fragmentação dele. A honestidade dela consigo mesma evidencia o auto-engano dele. Ele não pode mais fingir quando está perto dela. Ele precisa ou começar sua jornada de individuação, o caminho para se tornar ele mesmo, ou regredir e fugir. A maioria escolhe a segunda opção, porque o caminho para si mesmo é o mais assustador de todos. Esse caminho exige coragem para encarar os próprios demônios, a própria insignificância, a própria dor. É muito mais fácil culpar a mulher por tudo, chamando-a de femme fatale. É por isso que os homens têm tanto medo dela. Não porque ela seja má, mas porque ela é real. E em um mundo construído sobre ilusões, não há nada mais assustador do que a verdade. A existência dela é uma reprovação silenciosa a todo o sistema de simulacros. Ela é uma falha na Matrix. Ela é a prova viva de que é possível viver de outra forma, não por necessidade, mas por plenitude. Não por medo, mas por amor próprio. Não em busca de uma metade, mas sendo inteira. E esse exemplo é, ao mesmo tempo, o sedutor e assustador. Ele atrai aqueles que, secretamente, também almejam a integridade. Assusta aqueles que têm pavor de perder suas correntes, porque já se acostumaram a considerá-las parte de si mesmos. Vamos considerar a energia dessa mulher. Ela não se agita, não tenta chamar atenção. A energia dela é centrada, calma. Ela irradia de dentro para fora. É a energia não de uma predadora, mas de uma dona do seu próprio mundo interior. Na presença dela, toda a falsidade desaparece. Elogios forçados são falsos. Cantadas prontas parecem patéticas. Tentativas de impressionar com status ou dinheiro arrancam apenas um leve sorriso. Por quê? Porque ela opera em uma frequência diferente, na frequência da essência, não da aparência. Um homem que investiu toda a sua vida na aparência, no carro, no cargo, nos músculos, de repente descobre que sua moeda não tem valor aqui. Ela enxerga através de tudo isso. Ela não se interessa pelo que ele tem, mas por quem ele é. Não pelas conquistas dele, mas pela presença dele.
Não pelas histórias dele, mas pela capacidade de estar no momento, de ser vulnerável, de ser honesto. E essa exigência de ser, e não apenas parecer, é uma tarefa intransponível para muitos homens. É como se você tivesse passado a vida inteira aprendendo um idioma, dominando-o perfeitamente, e então acabasse em um país onde todos falam um completamente diferente. Tudo aquilo que você considerava sua força se torna inútil. Você se sente impotente, tolo, inadequado. É exatamente isso que um homem de persona sente ao lado de uma mulher de substância. As ferramentas dele de sedução, controle e dominação não funcionam. Ele está desarmado. E essa experiência de estar desarmado é percebida por ele como um ataque. Jung falou sobre o processo de individuação, o caminho para o self, para o verdadeiro eu. Esse caminho passa pela integração dos opostos, o consciente e o inconsciente, a luz e a sombra, o masculino e o feminino. A mulher que estamos descrevendo já percorreu boa parte desse caminho. Ela não luta mais com sua sombra. Ela dança com ela. Ela não nega sua masculinidade interior, o animus. Ela a utiliza para estruturar, para agir, para defender seus limites. Ela se tornou andrógina, no sentido psicológico, inteira. E então ela encontra um homem que está apenas no início desse caminho, que nem sequer suspeita de sua existência. Ele ainda se identifica com seu ego, com sua persona, com sua sombra. Tudo o que ele considera fraco e pouco masculino, e sentimentos, vulnerabilidade, intuição, é reprimido e projetado nos outros. Sua anima é infantil e não desenvolvida. O encontro deles é um encontro de diferentes níveis de consciência. Ela fala a linguagem da alma. Ele fala a linguagem do ego. Ela busca conexão. Ele busca posse. Ela valoriza a autenticidade. Ele valoriza a conformidade. É uma conversa entre o cego e o que enxerga. E aquele que enxerga, nessa situação, sempre vai despertar um medo irracional no cego, o medo de que o que enxerga veja sua cegueira. Portanto, quando um homem diz, ela é inteligente demais, ela é forte demais, é impossível relaxar com ela, ele está na verdade dizendo, e a luz dela brilha forte demais sobre a minha escuridão. A inteireza dela evidencia demais a minha fragmentação. Perto dela, eu sou obrigado a me confrontar, e eu não estou pronto para isso. O medo da femme fatale é, em essência, o medo de crescer, de amadurecer psicologicamente. É o medo de assumir a responsabilidade pela própria vida, pelos próprios sentimentos, pela própria sombra. É muito mais fácil permanecer numa posição infantil, culpando as mulheres por não serem certas, por serem difíceis demais ou perigosas. Isso permite que o homem não mude, permanecendo na zona de conforto de sua imaturidade. Outro detalhe importante desse medo é o medo da sexualidade feminina que não busca aprovação. A sexualidade de uma mulher que integrou sua sombra pertence somente a ela. Não é uma ferramenta para obter amor, status ou segurança. Não é uma mercadoria no mercado do casamento. A sexualidade dela é uma manifestação de sua força vital, de sua energia criativa. Ela pode ser apaixonada, terna, selvagem ou até mesmo ausente, e tudo isso será uma escolha consciente dela, não uma reação ao desejo masculino. Um homem acostumado a ver a sexualidade feminina como algo que pode ser despertado, conquistado, recebido como recompensa, se depara com um fenômeno completamente diferente. Ele vê uma mulher cuja sensualidade é autossuficiente. Ela não está esperando que ele a excite. Ela já está ligada, conectada à própria vida. Isso é assustador, porque o priva de um dos principais pilares de seu ego e a sensação de poder sobre o corpo e o desejo de uma mulher. Ele não pode manipulá-la com a promessa de intimidade porque ela não está faminta. Ela pode querer ele, mas não precisa dele.
E essa diferença sutil, mas crucial, destrói todas as estratégias habituais dele. Ele entende que, se ela o escolher, será uma escolha pura, incondicional. E ser verdadeiramente escolhido, e não apenas uma opção conveniente, exige um grau de autoestima que ele talvez não possua. Mas ao outro lado, existem homens que não fogem. Esses são os que já estão no caminho de si mesmos, aqueles que estão cansados de jogos, de máscaras, de conexões superficiais. Para um homem assim, encontrar uma femme fatale não é uma maldição, mas um presente. Ele não a vê como uma ameaça. Ele a vê como uma aliada. Ele não tem medo da força dela, ele a admira. Ele não se assusta com a profundidade dela, ele quer mergulhar nela junto com ela porque ele entende. A inteireza dela não o humilha, mas o convida a encontrar a sua própria. O respeito próprio dela não o afasta, mas o ensina a se respeitar. A honestidade dela não o fere, mas o liberta. Este é o encontro de duas nações soberanas decidindo formar uma aliança, não um encontro entre um colonizador e uma colônia. Relações assim são raras porque exigem o mais alto nível de consciência e coragem de ambos, a coragem de ser vulnerável, a coragem de ser verdadeiro, a coragem de olhar nos olhos não só da luz, mas também da sombra, tanto a própria quanto a do parceiro. Este é um amor que não nasce da necessidade, mas da abundância, em dois sóis brilhando lado a lado, sem tentar ofuscar um ao outro. Mas, para chegar a esse tipo de amor, o homem precisa passar por sua própria jornada através do medo. Ele precisa parar de projetar sua ânima nas mulheres e encontrá-la dentro de si mesmo. Ele precisa encontrar sua sombra e reconhecê-la como sua força, não como sua fraqueza. Ele precisa matar o menino infantil dentro de si que procura uma mamãe e dar à luz o homem em si que busca uma igual. E a mulher que conhece sua própria sombra é o catalisador perfeito para esse processo. Ela não vai reclamar dele nem tentar reeducá-lo. Ela simplesmente será ela mesma, e seu ser se tornará para ele um espelho insuportável do qual ele fugirá, ou o maior convite para a jornada de sua vida, a jornada para si mesmo. A escolha é sempre dele. Então, da próxima vez que você ouvir um homem chamar uma mulher de vadia, forte demais ou femme fatale, pense sobre isso. Não seria uma admissão inconsciente da própria imaturidade dele? Não seria o grito de medo dele ao se deparar com uma feminilidade verdadeira e completa? Não seria um elogio dele expresso na linguagem da própria sombra? Uma mulher que não tem mais medo de si mesma automaticamente se torna o maior medo para aquele que está fugindo de si próprio. Ela é um lembrete de que a liberdade existe, e para um prisioneiro que se tornou um com sua prisão, ver uma pessoa livre é o espetáculo mais torturante. Ele vai odiá-lo, temê-lo, desprezá-lo, porque, no fundo, sabe que também poderia ser livre, mas escolheu a gaiola. O medo da femme fatale é o lamento do prisioneiro pela liberdade perdida. Vamos desconstruir o próprio conceito de fatal. O que isso significa? Predestinado, destinado, numa leitura patriarcal, trazendo ruína. Mas e se olharmos de outra forma? E se ela realmente trouxer o destino? Mas não a ruína, e sim a transformação. E se a chegada dela na vida de um homem for um momento fatídico, um ponto de escolha, uma bifurcação no caminho? Destino nem sempre é sobre morte. Destino é sobre inevitabilidade. E para um ego imaturo, deparar-se com a verdade sobre si mesmo é justamente essa inevitabilidade que ele tenta adiar. Essa mulher não vem para seduzir e abandonar, ela vem para se revelar. E a revelação dela desencadeia uma reação em cadeia no homem. Todo o seu mundo interior, construído sobre frágeis apoios de autoengano, começa a tremer. Ele sente uma mudança tectônica. Ele entende que,
Depois de conhecê-la, não pode mais viver como vivia antes. Ele vai ter que escolher conscientemente regredir e se enterrar ainda mais em suas ilusões, ou vai ter que começar o doloroso, mas necessário, processo de crescimento. De qualquer forma, o status quo é rompido. É isso, o destino dela para ele. Ela é um catalisador para a mudança inevitável. Pense em como isso se manifesta nos detalhes. Ela não ri das piadas sem graça dele só para agradá-lo. Ela não concorda com os julgamentos duvidosos dele só para evitar conflito. Ela não vai fingir interesse se estiver entediada. Isso não é arrogância, isso é autenticidade. Mas para um homem cujo ego é alimentado por aprovação constante e bajulação, tal autenticidade soa como um insulto pessoal. O ego dele grita: como ela ousa não me refletir? Como ela ousa ter seu próprio centro de gravidade? Jung diria que isso é uma colisão de dois cosmos. O mundo do egocentrismo, onde tudo deve girar em torno do eu, entra em choque com o mundo do self, onde o centro está dentro. E o ego recua apavorado porque entende que não pode controlar outro cosmos. Ele não pode fazer outro universo girar ao seu redor. A única coisa que pode fazer é tentar desacreditar, desvalorizar e demonizar esse outro. Colocar o rótulo de femme fatale nela. Perceba com que frequência esse rótulo é atribuído a mulheres que são financeiramente independentes, intelectualmente desenvolvidas e emocionalmente soberanas. Aquelas que não se encaixam no papel de guardiã do lar ou de belo acessório. O sistema instintivamente percebe uma ameaça nelas, porque uma mulher que não precisa de um homem para sobreviver começa a escolhê-lo com base em outros critérios. Não por critérios de utilidade, mas por critérios da alma. Ela começa a buscar ressonância, não um recurso. E isso muda completamente as regras do jogo. Um homem que está acostumado a ser valorizado por seus recursos, dinheiro, status, poder, de repente se vê em uma situação em que precisa apresentar algo diferente e sua essência, sua profundidade, sua capacidade de intimidade. E para muitos, isso é muito mais assustador do que perder todo o dinheiro, porque exige não ações externas, mas um trabalho interno. Esse medo também vem da perda, por parte do homem, do seu papel como única fonte do mundo para a mulher. No modelo tradicional, era ele quem a levava para a sociedade, a apresentava pessoas interessantes, mostrava o mundo para ela. O capital social dele fazia parte do mundo dela. Uma mulher que conhece sua própria sombra cria o seu próprio mundo. Ela tem seus próprios interesses, seus próprios amigos, seus próprios projetos, sua própria profundidade. Ela não está esperando que ele venha entretê-la. Ela já vive uma vida plena e rica. E quando um homem entra nesse mundo já rico e existente, ele pode se sentir não como protagonista, mas como um personagem secundário. Seu ego, que deseja ser o centro do universo, leva um choque. Ele queria ser o mundo dela, e ela lhe oferece a chance de se tornar parte do mundo dela. Isso exige uma humildade que ele não tem. Ele queria ser o Sol em torno do qual um planeta gira, mas ela mesma é uma galáxia inteira. E ele se perde diante da grandiosidade dela, sentindo-se pequeno e insignificante. Esse medo de não ser o único, de não ser o principal, de não ser o definidor, é um dos medos mais profundos da masculinidade matura. E ela, apenas por existir, expõe isso de forma simples e implacável. O medo da femme fatale é o medo de um novo tipo de relacionamento, um relacionamento baseado não em hierarquia e dependência, mas em parceria e respeito mútuo. É o medo de um amor que não salva nem completa, mas exige que cada participante seja inteiro.
É o medo de uma intimidade que só é possível entre dois indivíduos livres, não entre um mestre e um escravo, um pai e uma criança, um salvador e uma vítima. E se você é uma mulher e algo nessa descrição ressoa com você, se já sentiu esse medo irracional direcionado a você, se já foi chamada de difícil, independente demais, intimidadora, não se apresse em aceitar isso como um diagnóstico. Talvez seja o maior elogio que você poderia ter recebido. É um sinal de que você saiu da linha. Você deixou de ser uma peça conveniente na máquina de outra pessoa e se tornou dona de si mesma. Você deixou de ser um reflexo e se tornou uma fonte de luz. E deixe que essa luz cegue alguns. Deixe que alguns fechem os olhos de medo e fujam. Isso não é problema seu. Sua tarefa não é diminuir o seu brilho para não machucar os olhos de quem não está acostumado à luz. Sua tarefa é brilhar, brilhar o máximo que puder. E um dia, alguém que não tem medo do sol será atraído pela sua luz, alguém que também é um sol. E essa será uma história completamente diferente, não sobre destino e ruína, mas sobre o encontro de duas galáxias. Até esse momento, cada homem assustado no seu caminho é apenas uma confirmação de que você está seguindo na direção certa. Cada um dos "você é demais" dele é um aplauso para a sua inteireza. Cada uma das fugas dele é uma saudação em homenagem à sua liberdade. Ele não tem medo de você. Ele tem medo da mulher dentro dele mesmo, que ele nunca ousou conhecer. Ele tem medo da vida que nunca ousou viver. E você está vivendo essa vida, e isso é a coisa mais assustadora e mais bonita que ele já viu. Mas o que você deve fazer se for esse homem que sente esse medo, se você se reconheceu nessa descrição? Fugir é a opção mais fácil, mas também a mais derrotada, porque você não está fugindo de uma mulher. Você está fugindo de si mesmo. E você vai encontrá-la de novo e de novo, em rostos diferentes, em circunstâncias diferentes, até aprender a lição. Sua alma vai continuar enviando ela para você até que você reúna coragem para olhar no espelho. O caminho da cura começa com o reconhecimento, com uma resposta honesta à pergunta: do que eu realmente tenho medo? A força dela ou a minha fraqueza? A liberdade dela ou a minha prisão? A totalidade dela ou o meu vazio? Essa pergunta é a chave que abre a porta para o seu próprio inconsciente. Atrás desta porta, o encontro com sua sombra, com sua anima, com todas as partes de você que você rejeitou aguarda. Não será fácil. Vai ser doloroso. Mas somente passando por isso você pode se tornar completo. Só então você pode parar de ter medo e começar a amar. Amar, não uma projeção, mas uma mulher viva e real. E, mais importante ainda, a si mesmo, no fim das contas. A femme fatale não é uma maldição, mas o maior presente para o mundo masculino. Ela é um impulso evolutivo. Ela é um desafio aos antigos e obsoletos modelos de relacionamento. Ela é uma mensageira de uma nova era, onde o amor não será uma transação, mas uma união sagrada de duas almas livres. O mundo tem medo dela porque ela traz mudança, e não há nada mais assustador e ao mesmo tempo mais necessário do que a mudança. Ela é o futuro. E aqueles que se agarram ao passado estão condenados a temê-la. Aqueles que olham para o futuro estão destinados a buscá-la. E se esta mensagem chegou até você, se acendeu uma centelha de reconhecimento ou desconforto dentro de você, não ignore esse sentimento. É a sua alma falando com você. Ela está te mostrando aquilo que precisa da sua atenção. Talvez este vídeo seja apenas o começo da sua própria jornada profunda para dentro de si, para a sua sombra, para a sua totalidade. Não guarde essa revelação só para você.
Compartilhe este vídeo com quem você acha que está pronto para ouvir, com mulheres que precisam ser lembradas do seu verdadeiro poder, com homens que talvez precisem de um empurrão para encarar o próprio medo de frente. Deixe um comentário, não apenas uma palavra, mas um símbolo da sua ressonância, do seu entendimento. Dê um like se você sentiu que essa verdade é a sua verdade e inscreva-se no canal para continuar essa jornada rumo às profundezas. Aqui, nós não temos medo de temas difíceis. Aqui, buscamos a verdade, não importa o quão desconfortável ela seja. Porque é somente nessa verdade que vive a verdadeira liberdade e o verdadeiro amor.